Opa, tudo bom? Bom, esse vídeo ele é o primeiro que vai ser caracterizado assim propriamente dito o papel desse canal, que não é para falar sobre análise técnica, tá bom? Para análise técnica existem outros canais, inclusive que eu sigo. Eu participo hoje de um curso, né, de um tutorial de uma sala de traders, tá bom? Que eu pedi autorização para ver se eu posso mencioná-los aqui e se eu puder vai ser uma honra, né, saber que eu posso ajudar a divulgar o trabalho excelente que eles fazem, inclusive boa parte de modo gratuito, tá bom? Então a ideia desse canal não é falar sobre análise técnica, é falar sobre a pior parte de ser trader, que é a parte emocional, tá? Análise técnica ela é relativamente tranquila até de você aprender. O problema é o emocional para a gente ter a paciência para esperar aquela entrada, né? E é isso que é a função, a dedicação maior desse canal. Então, o nome do canal, inclusive, o Trade do Dia, é para mostrar que dá para a gente ter a paciência, dá para esperar, dá para fazer com análise técnica, ter um trade por dia, e nesse um trade por dia, a gente consegue tirar dinheiro e num próximo vídeo depois eu vou fazer a projeção do que dá para a gente aumentar, né, de ganhos, do que dá para a gente aumentar a mão, começando de leve, começando com um contrato. Tá? Eu já operei, comecei a operar dólar, depois eu fui para o índice, fiquei um tempo operando os dois e hoje eu opero só dólar. Tá? Estou pequenininho ainda, opero com um contrato, tive muita perda por conta do emocional, tive dias de fúria, né? Já aconteceu de tipo final do mês, como é hoje, 28 de agosto, né? De devolver tudo dos ganhos do mês. Então essa é a função desse canal, tá bom? Mostrar que dá para começar de levinho. Então, aqui, o estudo da semana, ele começa, esse daqui é o gráfico dessa semana, hoje é sexta-feira, então fechou esse candle aqui, e aqui era o candle da semana passada. Como ele foi muito grande, foi um candle de alta aqui, eu tracei o Fibo, né, e coloquei essas linhas depois só para poder marcar aqui, ó, máxima semanal, mínima semanal, depois apareceu esse outro azulzinho aqui, que é do diário depois para a gente ver, certo? Então, aqui do candle semanal, a gente vai para o candle diário, né? Para você entender aqui depois. Então, aqui, ó, da semana, que foi essa mínima, teve essa máxima, depois ele ficou trabalhando um tempão aqui, por isso que eu mantive esse candle, tá? Aí, quando ele estava trabalhando dentro dessa região, teve esse candle de alta aqui, tá? Que aí eu fiz esse outro fio. Esse candle aqui foi de quarta-feira. Geralmente, a gente trabalha, né, o pessoal lá da sala, é com esse candle semanal, e aí a gente faz um diário, né, do dia anterior, e aí eu mantive o de quarta-feira, porque ó, aqui o de quinta, que foi ontem, ele ficou aqui dentro, hoje que ele já abriu nesse gap de baixa e acabou indo mais lá para baixo ainda. Então, para a semana que vem, teremos um novo movimento aí, tá bom? Mas, como eu falei, não é essa parte de estudo que eu vou fazer, né? Não é essa parte de análise técnica, então não vou ficar postando estudos para a semana que vem. É só para fazer uma análise aqui, talvez, do que dava para a gente ter feito. Bom, indo para o gráfico, então, de 5 minutos, que é o que a gente opera, vou começar lá da segunda-feira, tá? Aqui, dia 24, o que tinha para a gente fazer aqui, ó? Vendo o gráfico, sem o gráfico está muito pronto aqui, né? Ó, ele abriu, foi rompendo o mínimo, mas ele não fazia um pullback claro aqui, né, para a gente ver o que vai acontecer, então espera um pouquinho, tem que ter essa paciência. Foi lá embaixo, começou a voltar, isso aqui a gente define um range, né, ou seja, ele ficou numa consolidação aqui dentro, sem dar uma entrada muito clara para a gente. Aí ele saiu desse range, né, fechou aqui, né? E aí sim a gente poderia começar a pensar em operação. Só que o problema é que ele foi e até praticamente a média de 200.
Eu trabalho aqui ó, com a média de 8 períodos, com a média de 20 períodos e com a média de 200 períodos. E o ideal é que as três estejam alinhadinhas, certo? Então, nesse caso aqui, ó, ele fez esse pullback, só que na cara da média de 200. Então, eu não vou comprar aqui na média de 200, tá? Eu vou esperar. Se ele tivesse saído, feito esse pullback, olha esse candle, ele veio certinho aqui, ó, na média de 200. Se ele tivesse rompido, talvez até seria uma entrada, certo? Não rompeu, né? Inclusive voltou para baixo da média de 200, desconfigurou nosso pullback, já era. Depois o resto do dia ele ficou aqui, né? Ao redor da média de 200, sem fazer um pullback muito claro para sair dela, então sem operações. Aí, a única operação que teve aqui ó, foi quando ele saiu, voltou para baixo da média de 200, fez um pullback, né? Aqui sim seria uma entrada, ó, certo? Aqui foi uma venda, só que essa venda acabou dando um stop, né? Ou dependendo da galera que curte aqui, né? Já vê esse martelo aqui, já achar que é uma figura de reversão, já que ele ficou o dia inteiro aqui, talvez estivesse protegido, tá? Não foi meu caso. Eu entrei aqui e acabei sendo estopado depois. Então, na segunda-feira, deu tilt, fechou o dia negativo, depois ele ficou o dia inteiro nessa média aqui de 200, né? Então, já era. Então, assim, ó, um trade no dia que deu errado, mesmo assim foi um stop bem pequenininho, aqui acho que foi coisa de 5, 6 pontos, tá? Que tava, a entrada foi aqui, não, no 84,5 mais ou menos, deixa meio pontinho lá para baixo e o stop foi aqui no 90, certo? Meio pontinho para baixo, meio pontinho para cima, um stopzinho de uns 6 pontos ali, 6, 7 pontos. Beleza? Nada que vá quebrar muito aqui. Na terça-feira, depois, aí apareceu esse outro Fibo aqui, né? Ó, mas esse Fibo foi por conta da mínima dele, aqui ainda. Mas vamos lá, ó. Abriu aqui, depois ele voltou, só que ele voltou muito, né? Então aqui ele até armou um pivô, só que a gente traça o Fibo aqui, ó. Você vai ver que esse Fibo, ele fechou para cima da retração de 50%, né? E até passou da retração de 61, então a gente não entra nessa violação, tá bom? De novo, falei, não é questão de análise técnica, mas é para ter a paciência, né? Que você não podia entrar aqui, até porque seria um stop bem caro, né? Você pegar o stop a partir daqui até essa entrada aqui, 21 pontos, né? Um stop caro para uma hora dessa do dia, né? Então tem que ter paciência, né? Isso aqui, ó, 9h35 da manhã, arriscar isso daí, não dá, né? E aí ele acabou não se confirmando mesmo esse pivô, né? A gente teria que esperar um rompimento aqui, voltar a fazer um pullback, não fez pullback, então não tinha entrada nenhuma aqui. Aí aqui, aquele mesmo esquema que a gente tinha falado, ele voltou, até rompeu a máxima, só que a hora que ele fez esse pullback, está na cara da média de 200, você não vai comprar aqui na cara da média, certo? Aí aqui sim, ó, ele rompeu, fez o pullback, o ideal é que não tivesse passado muito aqui da média de 200, mas passou, e depois ele rompeu aqui, aqui pode ter sido uma compra na violação, e aí também essa figurinha aqui você já pode ficar esperto, talvez ter dado uma protegida aqui, ter saído no 0 a 0, né? Então, por enquanto era isso, aí depois de novo ficou aqui na média de 200, aí aqui, ó, saiu da média de 200, fez uma volta, não era uma volta muito ideal aqui, né? Mas aqui eu fiz uma venda. Aqui, tá bom? Talvez com um pouco de uma faltinha de paciência ainda, né? Talvez não foi uma entrada muito correta, apesar de ter dado certo. E aí o trem despencou, certo? Olha o tamanho da queda depois.
para onde ele foi. Quer dizer, você tem que ter a paciência para esperar, ó, caiu 95 pontos, certo? Desses 95, nós vamos pegar os 95? Não, porque a entrada foi no mínimo aqui, né? Para ser mais conservador, talvez pudesse ter entrado até depois, né? Ou aqui, enfim, em algum lugar ali. E aí, como é que a gente poderia ter traçado isso aqui, ó? Ou você pegar o FIBO, ou se você quisesse falar que tudo isso aqui, ó, ele ficou num range aqui, ó. Ó. E aí a gente projeta esse range para baixo. Então, pegar esse tamanho. É a mesma coisa pegar o FIBO, né? Depois eu vou pegar aqui. Então, ó, a partir daqui, lá para baixo, você teria um alvo no mínimo aqui, ó, nos 71, né? A entrada, se ela foi feita aqui, ó, no 87, são 16 pontinhos aqui, né? Dava para pegar, dependendo até mais, uma galera que pegou a partir do pivô aqui, né? Você conseguiria pegar mais, pegar por espelhamento, por exemplo, pelo FIBO, né? Ou quem tiver mais do que um contrato, né? Aqui, ó, a projeção do retângulo, né? Do range seria exatamente isso daqui. Daria para você pegar um espelhamento por causa dessa última pernada. Tá vendo? Deixar o FIBO aqui no primeiro alvo, aqui no 60, quer dizer, você entrou aqui no 87, 80 e pouquinho ali, né? Até os 60, você vai fazer 27 pontos ali, né? Num dia. Só ter a paciência de entrar, aqui deu quase 2 horas da tarde, né? Acho que é 1h50, certo? Esperar 5 horas para uma entrada certa aqui, né? Depois o trem ainda andou até mais, certo? Aí aqui, por isso que entra o FIBO da semana, né? Se a gente diminuir aqui, o dólar ele faz uma retração, a mais comum dele é na retração de 61, né? Então, ó, como ele subiu e voltou esse dia aqui para buscar exatamente essa retração aqui de 61, certo? Então, isso que foi na terça-feira. Então, tinha entrado na terça, 20 e tantos pontos, já pagou aquele stop da segunda tranquilo, certo? Depois, na quarta-feira, mesmo range aqui, deixa eu apagar isso, vamos fazer de novo, como se a gente estivesse começando o dia aqui, tomando cuidado com as retrações aqui do FIBO, né? Então, ele começou, ficou nesse range aqui já, não saía daqui. Quando ele saiu daqui, ó, quando ele saiu, ele não fechou para cima, então a gente aumenta o range. Aí, finalmente, ele saiu e fechou aqui para cima. Posso fazer uma compra aqui? Não, tem que esperar o pullback. Então, calma, né? Vai de leve aqui, ó, são 11 horas da manhã, né? Tem mais um montão do dia aqui para a gente operar, tá? E aí, quando ele saiu aqui, aqui talvez fosse uma compra, se ele fez um pullback, um pré-rompimento aqui, né? Ou então, olha só, para você não ter passado esse sufoco, a hora que ele fechou para cima, voltou, fez um pullbackzinho aqui, até rompeu aqui ó, depois, e aí sim, mas aqui você está na cara da média de 200, certo? Tem uma galera que entrou aqui, lá da sala que a gente opera, né? Uma galera que esperou um pouquinho, e aí sim, aí se você não pegou essa entrada, depois fica mais complicado, porque ele está na cara da média de 200, é difícil fazer uma compra aqui, e aí ele foi, subiu com tudo, né? Subiu, fez o pullback, aqui essa entrada, opa, perdão. Aqui essa entrada, depois que ele já fez um pullback, se você quisesse entrar aqui, ó, agora, você ia passar um sufoco, né? Stop técnico estaria aqui embaixo, né? Stop de 20 pontos aí, teria passado um calor grande aqui, né? Mas depois
teria dado certo aqui, ó, tá? Então, paciência para não fazer a entrada errada, mas teria dado. E depois o resto do dia ele ficou meio por aqui, talvez uma vendinha aqui, mas acho que não, né? Até pelo horário já depois, 4 horas, eu acho que já deu. Então, focando em uma entrada por dia, tá? Aqui, vou aproveitar só o retângulo e vamos colocando ele aos poucos aqui. Na quinta-feira, ó, ele abriu praticamente sem o gap, só que ele foi lá para baixo, voltou, ficou aqui. Então, a gente coloca esse range aqui, tá? Né? E aí, finalmente, esse candle aqui fechou fora, né? Por que que eu não posso fazer uma venda aqui, ó? Porque esse candle, ele foi, repara só, ele foi até a média de 200, passou um golinho da média de 200 e já voltou. Então, meu range estaria até aqui. Esse candle 15, finalmente ele fechou para fora, só que aí eu tenho que esperar um pullback. Não teve pullback, não deu um ponto de entrada, então também não vou entrar. E aí, do mesmo jeito que ele foi, fez a chamada volta em V, né? Ó, do mesmo jeito que ele caiu, ele acabou voltando tudo, certo? Deixou até um pullback aqui, né? Mas dá uma olhada esse tanto de sombra aqui, né? Arriscado a gente fazer uma compra aqui, até porque se eu fizesse uma compra aqui, né? Ó, dá uma olhada. Você vai ter um stop de 25 pontos, é muita coisa, né? Melhor esperar mais um pouquinho. O trade andou um pouco, precisaria esperar um pullback, né? Não teve pullback aqui. Aqui ele fez uma bandeirinha, fechou fora da bandeira, né? E aí estava esperando um pullback para ele romper aqui para cima. Aí seria uma compra da hora com alvo aqui na bandeira. Não veio esse pullback, ele ficou muito tempo aqui, ó, então isso já virou um retangulinho, né? Já virou um range aqui também. Então não era uma boa compra aqui, né? Lá foi um falso rompimento que ele acabou voltando. Voltou aqui, estava quase para fazer um pullback, mas olha lá, na cara da média de 200 também, né? Então não era para ter uma venda aqui. Depois, aqui, tirar essas coisas aqui, para não atrapalhar mais, já tem um tanto de coisa aí. Ó. Depois aqui, ele veio, tentou romper, aqui foi tentar romper de novo, mas nós não vamos vender na média, né, na cara da média de 200. Aí ele fez um pullbackzinho. Aqui, né, pullback bem discretinho, ainda demorou um pouquinho e tal. Aqui talvez fosse uma vendinha, né? Que aí teria passado um calorzinho aqui, alguma coisa, mas olha lá, depois baixou e essa teria sido, acho que é a entradinha do dia aqui, né? Se a gente colocar tração FIBO aqui, ó, né? A partir daqui a gente pode pegar ou o pivô, né? Que ele fez, ou se fosse um pouquinho mais criterioso aqui um espelhamento, mas é que o espelhamento ia ficar muito pequeno aqui, né? Pegando o primeiro alvo do pivô, você teria feito a entrada nesse rompimento aqui. Ó. Aqui a gente teria feito a entrada, 68,5, 68, né? Teria colocado meio pontinho aqui para baixo e a operação teria vindo aqui nesse primeiro alvo de FIBO no 47, quer dizer, lá, 21 pontinhos. Né? Um pouquinho menos, também a gente deixa aquele pontinho para o santo, né? Geralmente eu faço um pouquinho mais... Vou colocar esse FIBO maior aqui para dar para ver melhor. Ó. Eu deixo ele um pouquinho mais cauteloso, ao invés de pegar a primeira sombra aqui embaixo, talvez teria pego essa de cima aqui, ó, dos 66 e deixa um pouquinho para o santo, né? Se ele está aqui no 48 ou 49, né? Sairia aqui no 50, beleza? A dar uma garantida melhor aqui.
certo? Então já são mais quase 20 pontinhos ali, né? 18 pontinhos mais ou menos, que a gente teria pego nesse trade, tá? E vendo as projeções aqui do resto também, tá? E hoje, mesmo esquema de um range, né? Quando ele abriu aqui, aí ele fez até essa bandeirinha aqui, daria talvez para pegar, se você pegar num time frame menor, nos 2 minutos você vai ver um pullbackzinho aqui, né? Para sair dessa bandeirinha aqui e daria para ter pego, ó, uma surfada aqui meio devagar, mas uma surfadona aqui, ó, tá lambendo aqui a média de 8, né? Então você pode fazendo, mantendo o stop pela média de 8. Aqui, ó, que ele fechou para cima da média de 8, você coloca um stop aqui, ele teria ido um pouquinho mais, acho que nem aqui acabou saindo, né? Talvez aqui, ó, se deixar um pontinho ali para cima, você poderia ter continuado nesse trade mais e mais aqui, ó, teria levado um montão de pontos hoje, né? Se não fez essa entrada aqui, né? A entrada do dia, ela estaria aqui, ó, né? Uma venda aqui, tá? Por quê? Esqueminha do range, que esse eu já tinha deixado aqui, né? Ele seria um pouquinho mais para cima aqui, se fosse para considerar as duas, essas sombras aqui também, tá? Mas aqui ele ficou mais aqui. E aí a gente projeta, mesmo esquema do FIBO, né? Pegando 100% do FIBO aqui para baixo, tá? Então, aqui ó, teria demorado um tanto para pegar, né? Mas no final das contas ele acabou pegando aqui, ó, vindo no 46, né? Pegando pelo primeiro alvo de FIBO, eu acho que teria ficado muito curto. Se a gente pegar a partir daqui, ó, esse pivô, estaria praticamente no mesmo lugar, né? Tô vendo esse movimento de baixo, a hora que fez o pivô, primeira retração, e essa retração estaria aqui no 47, né? 47,5, deixaria aquele um pontinho, um pouquinho mais, teria saído nesse candle aqui, ó. Quer dizer, podia ter encerrado a sexta-feira, entrando aqui, ó, nos 74 e saindo aqui embaixo nessa mínima desse candle aqui, ó, no 48,5, talvez, né, se deixasse um pouquinho mais ali, quer dizer, 26 pontos aí na sexta-feira. Quer dizer, você viu que segunda-feira deu stop, terça-feira deu mais ou menos ali, mais algumas operações de 20 pontos na semana, né? Então dá para pegar movimentos bons, um por dia. Beleza? E agora eu vou fazer um vídeo mostrando o que dá para a gente fazer com isso daí, a projeção que dá para fazer isso quando a gente tem paciência.